Irmãos, foi o primeiro livro. Na realidade serão 16 livros que eu estarei escrevendo. Terminei o primeiro. Todos eles já estão na minha cabeça, pelo menos o miolo. Isso eu tenho conferências, semana de oração, mas a semana de oração é doutrinária. E por que o sábado o primeiro? Eu deixei o ministério, irmãos, eu entreguei a minha credencial em 2002, mas você só vai saber quarta-feira. Por quê? Venha quarta-feira. Você vai ver, o Davi, meu filho, acabou de falar aqui, é verdade. Não é questão de contar para vocês tragédias. Não queremos mostrar para vocês, coitado deles. Não é isso. Mas queremos mostrar para vocês o quanto esse Deus agiu na vida de pessoas simples. Amém. E eu digo para vocês, se Deus agiu na vida de pessoas simples, como a minha, da minha família, Ele vai agir muito mais na sua. Amém. Você é especial demais para Deus. Venha quarta-feira. Você vai ver como esse Deus ainda é Deus. E Ele continuará sendo Deus. E será Deus eternamente. Irmãos, estamos passando numa fase de transição, onde sábado é sábado, é dia de guarda. Todo mundo aqui fala, mas quase ninguém guarda o sábado. E eu quero mostrar para você a diferença de você ser um sabatista, ou então, vamos completar isso, sabatista já restringe, né? É sábado, adventista no sábado. E tem muitos que são adventistas no sábado. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do que significa a guarda do sábado para aqueles que adoram a Deus. Daí porque que a série que eu estou escrevendo se chamará Falando com Deus através da Bíblia pela lógica. É claro que aí está incluída a fé, irmãos. Não tiramos a fé de forma nenhuma. É pela fé que nós acreditamos tudo isso. A gente não vê Deus, a gente não viu Jesus, mas eu quero dizer para você, estávamos na cruz. Você estava na cruz, eu estava na cruz, Jesus me viu, Ele me alcançou e alcançou você também. Amém. E agora então, o que eu quero dizer? Nós não somos uma igreja que apenas tem sentimentos ou só emoção. Quantos aqui aceitam Jesus? Quantos querem ser batizados em nome de Jesus? E aí cai na água e pronto, acabou. Não. O que essa igreja crê tem lógica. Mas onde? Num pastor? Num ancião? Na associação? Seja ela qual for, união ou associação geral? Não. Neste livro. Amém. Na palavra de Deus. Que pessoas deram a vida deles por este livro. Muitos morreram por causa dele. E morreram cantando. Outros morreram queimados na fogueira. Tindeiro traduziu a Bíblia para o inglês, morreu queimado numa fogueira. Por causa desse livro. Esse livro transforma. É por causa dele que você está aqui. E é por causa dele que nós somos uma igreja que tem esperança. Nós somos a igreja da esperança. A esperança de uma breve volta de Jesus. E então viver com Ele eternamente, queridos. O sábado tem lógica na Bíblia? É isso que eu quero falar para você. Se eu perguntasse neste momento, quantos aqui creem, eu estou falando de igreja adventista, hein? Quantos creem que Deus abençoou todos os dias da semana? Não precisa levantar as mãos. Eu estava fazendo isso por até 2 semanas atrás. Não estou fazendo mais. Muitos de nossos irmãos acreditam assim. São heranças que a gente traz de outras igrejas. Mas nós somos a igreja que acredita no que está o que, igreja? Como? Escrito. Nós somos a igreja que acredita no que está o que, igreja? Escrito. E se está escrito na Bíblia que Deus abençoou todos os dias da semana, então Ele abençoou. Mas se não está escrito que Deus abençoou todos os dias da semana, então nós temos que acreditar no que está escrito. Eu estou dando estudos bíblicos já há alguns anos.
Nós começamos ao sair do ministério em São Paulo, nós passamos por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e então Brasília, Goiás, Tocantins, Bahia, e agora estamos no Rio de Janeiro. E todo esse tempo que estamos dando estudos bíblicos, quando chega no sábado, aí então as pessoas dizem assim: olha, foi Deus que criou o mundo, foi Ele que criou todos os dias da semana, então Ele abençoou todos os dias da semana. Eu posso fazer então da minha segunda-feira o sábado, eu posso fazer da terça-feira o sábado. Já ouviu isso ou não? Eu acredito que sim. Aqueles que dão estudos bíblicos, com certeza já ouviu isso. Então eu comecei a elaborar, eu costumo dizer, não são ideias minhas, não fui eu que inventei esse assunto. A ideia surgiu de um grupo de leigos, do qual eu pertenci, obreiros bíblicos da Norte Paranaense, da Associação Adventista Norte Paranaense. Trabalhei com eles, e então a ideia eu trouxe deles. E então, lógico, o curso de teologia me ajudou muito, mas sabem qual é o segredo de eu ter escrito esse livro? Ano bíblico, irmãos. Não se ouve falar mais isso. Às vezes até falo, os poucos fazem. Eu tenho mais ou menos 16 ou 17 anos que eu faço o ano bíblico. Aí você pode dizer: 16 anos? Irmãos, eu tenho 54 anos. Eu deveria ter pelo menos 46 anos de ano bíblico. Pelo menos. Mas graças a Deus eu estou conseguindo fazer todos os anos. E sabem o que eu estou fazendo? Eu vou separando os textos. E então eu cheguei a essa conclusão lógica, porque nós largamos o sábado. E eu digo para você: Deus, será que Ele abençoou todos os dias da semana? Eu gostaria de pedir licença para você. Vamos abrir a Bíblia? Gênesis capítulo 1. E eu fiz uma pesquisa, irmãos, em todas as escrituras. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas o que, queridos? Por quê? São elas mesmas que testificam de mim. E que mais? E aí? Examinais as escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que de mim testificam. Eu vou pedir licença para me ler mais rápido do que o normal, tá bom? Porque nós vamos ler todo o texto e vamos ver se Deus abençoou todos os dias da semana. Vamos começar por aí, tá bem? Se há alguém que não tem a Bíblia, por favor. Já tem. Olha, realmente o que meu filho falou é uma verdade, irmãos. Uma igreja educada, que está tudo diferente. Vou ter que gravar isso aqui e levar para outras igrejas para ver se a coisa pega. Porque é uma igreja educada. O Rodrigo aqui, olha, só que a irmã exagerou. Eu pensei que ela era a mãe do Rodrigo. Está bem na fita, hein? Falou bonito. A esposa ficou toda feliz, né? Claro. Pensei que era tua mãe. Não era. Não, tá certo. É verdade. Mas uma igreja educada e ainda vem com simpatia. Eu fiquei surpreso, sinceramente. Deus seja louvado por isso. E acreditem, por onde a gente passar, nós vamos ter que citar isso. Vamos ler então. Eu vou ler bem rápido, tá bem, irmãos? Acompanhe na sua Bíblia para que você entenda que o que eu estou lendo está escrito, tá bom? Primeiro verso diz: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o que é igreja? Primeiro dia. E eu pergunto, eu faço 3 perguntas quando eu estou dando o estudo bíblico. Eu faço 3 perguntas e eu gostaria de que você tivesse um pouco de tolerância comigo e paciência, porque todos os dias que terminar, nós vamos fazer as 3 perguntas. Primeira pergunta: quem criou o primeiro dia, igreja? Deus. De que forma Ele criou? Descansando ou trabalhando? Vocês me conheciam antes? Não, eu não conhecia você.
Então não combinamos nada. É pela lógica, está escrito. Deus, foi Ele que criou o primeiro dia, e o criou trabalhando. E eu pergunto para você, você leu na sua Bíblia, ou ouviu eu ler, de que Deus abençoou o primeiro dia? Não. Não há bênção para o primeiro dia. Não há um texto na Bíblia escrito que Deus abençoou o primeiro dia da semana. E eu estou dizendo isso para vocês com autoridade, porque pesquisei e não há bênção para o primeiro dia da semana. Foi Deus quem fez. Ele o criou, e o criou trabalhando. Porém Deus não o abençoou. Vejamos o segundo dia, portanto, do versículo 6 até o 8, dizendo: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento em separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Chamou Deus o firmamento dos céus. Houve tarde e manhã, o que, igreja? Quem criou o segundo dia da semana? De que forma? Descansando ou trabalhando? E você leu aí, ouviu eu ler que Deus abençoou o segundo dia? 2 dias criados por Deus, pelo próprio Deus, porém não os abençoou. E que mais? Os criou trabalhando. Foi Deus que criou o primeiro, o segundo dia. Os criou trabalhando, porém não os abençoou. Não há bênção para o dia, para os dias. Vamos ver então agora do versículo 8 até o versículo 13, do 9 ao 13. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o que, igreja? E eu pergunto: quem criou o terceiro dia da semana? De que forma? Descansando ou trabalhando? E eu pergunto: você leu, ouviu eu ler que Deus abençoou o terceiro dia? Já é quase a metade da semana, queridos. Foi o mesmo Deus quem criou o primeiro, o segundo e o terceiro dia, porém não os abençoou. Houve um senhor que fez uma observação e disse: mas se Deus não abençoou, então ele amaldiçoou. Talvez alguém esteja pensando assim. Queridos, não é questão de bênção e maldição. A questão é que Deus criou os 3 primeiros dias da semana, que até agora nós vemos, para o nosso trabalho comum, dias comuns. Então são dias que eu posso adorá-lo, porém eu posso buscar os meus interesses. Compreende? Quantos de nós participamos aqui? Até fica meio complicado eu falar, porque é uma igreja ativa e eu fico assim um pouco preocupado, porque mesmo sendo uma boa igreja, e a gente tendo esta recepção, eu vou continuar orando por vocês, porque que isso venha do fundo do coração. E que numa reunião de comissão de igreja, queridos, no momento que você não for escolhido como oficial de igreja, que atinja o seu ego, que essa simpatia que você está me transmitindo surja em seu coração e transforme em humildade, e você diga: Senhor, obrigado, porque eu trabalhei 1 ano para você. Amém. E agora eu vou exercer, eu era ancião, agora eu vou ser diácono. Glória a Deus por isso. Amém. Que isso seja real em sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu banheiro, diante do seu computador. Queridos, esse Deus, ao criar esses dias, criou para que nós o adorássemos. Ao levantar, culto matinal não existe mais. O que existe é correria. Eu tenho que pegar o metrô, eu tenho que pegar o trem, eu tenho que chegar a bater ponto. É para isso, nós temos que reunir a família, adorá-lo todos os dias. Porém, ele disse: o primeiro, o segundo e o terceiro pode correr para você. Busque seus interesses. Ligue para o teu irmão: olha, irmão José, como é que está o senhor? Tudo bem? Eu estou bem, o Timóteo. E
como é que está a família? Ah, está bem também. Vamos nos encontrar tal dia? Pois não, vamos sim. E vocês saem, conversam. Sabe o que tem acontecido, irmãos? A igreja não está sendo mais ponto de adoração a Deus, está sendo um ponto de encontro de amigos. Quando são amigos, e quando há grupos, então os grupos se encontram. Não são os membros que se reúnem a adorar a Deus. São grupos, cada um com seu interesse, e aí viram um inferno dentro da igreja, que deveria ser a casa de Deus. Nós precisamos entender isso. Vamos ver o quarto dia que foi criado. O versículo 14 até o 19 diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o que é igreja? Mais a metade da semana. Quem criou o quarto dia da semana, queridos? De que forma? Descansando ou trabalhando? Trabalhando. E eu pergunto para você: você leu aí, ouviu eu ler, que Deus abençoou o quarto dia? Não a bênção. Por que eu estou pegando esta leitura? Porque a criação do mundo foi quando Deus criou os dias da semana. Mas em outros livros também não há, irmãos, dizendo: Deus abençoou o quarto dia, Deus abençoou o primeiro dia. Não há. Deus não emitiu bênção, ou melhor, perdão, não proferiu bênção sobre estes dias que nós acabamos de ler. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, o mesmo Deus que nos criou, porém os criou trabalhando. E ainda mais, não proferiu bênção sobre esses dias. Vejamos o quinto dia da semana, o versículo 20 até o 23, diz assim: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames, de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as águas. Houve tarde e manhã, o que é a igreja? Quem criou o quinto dia da semana? De que forma? Descansando ou trabalhando? E eu pergunto: você leu aí, ouviu eu ler que Deus abençoou o quinto dia? Mas você leu aí a palavra bênção ou não? Tem aí sim. Para quem é essa bênção? Para os animais terrestres, para os animais marinhos, para as aves dos céus. Essa é a bênção que você lê aí, não para o dia. Deus não abençoou o quinto dia da semana. Foi Ele quem criou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto dia, e os criou trabalhando, porém não os abençoou. Vejamos o último dia de trabalho da semana, do 24 até o 31, talvez o dia que Deus mais trabalhou. O 24 diz: disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, assim se fez. Fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus,
e a todos os répteis da terra, e que a folha de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o que a igreja? O sexto dia. Eu pergunto para você, quem criou o sexto dia da semana, queridos? Deus. De que forma Ele criou? Descansando ou trabalhando? E ainda assim, você leu aí na sua Bíblia, ouviu eu ler, que Deus abençoou o sexto dia da semana? Não. Não há bênção sobre o sexto dia da semana. Foi o mesmo Deus quem criou o primeiro, segundo, terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia. E os criou trabalhando, porém não os abençoou. Você leu aí a palavra bênção ou não? Sim. Está aí, está escrito. Para quem é esta bênção, queridos? Para o homem, para a mulher, para os répteis, para os animais terrestres, ainda para as aves, as baleias, enfim, para todos os peixes. Não para o dia, não há bênção para o dia. Foi Deus que criou os 6 primeiros dias da semana, porém os criou trabalhando e não proferiu bênção sobre eles, não abençoou nenhum desses dias. Mas como foi criado o sétimo dia? Veja aí, capítulo 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, primeira coisa que Ele fez, irmãos, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Segunda coisa, abençoou Deus, e abençoou Deus no dia 7º. E a terceira coisa, santificou, porque nele o que, irmãos? Descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ok. Quem criou o sétimo dia da semana, queridos? Deus. De que forma? Descansando ou trabalhando? Descansando. Isso me levou a escrever o livro, pela lógica. E eu, antes de começar a escrever, eu fiz sermão em várias igrejas, e todos respondiam a mesma coisa, pela lógica. Deus criou o sétimo dia, e Ele o criou descansando. Olha a primeira diferença. Segunda diferença, irmãos, você leu na sua Bíblia, ou ouviu eu ler, que Deus abençoou o dia sétimo? Sim ou não? Sim. Sim, há uma bênção proferida para o sétimo dia da semana. Agora eu pergunto para você, Deus então, primeira coisa, descansou, depois Ele abençoou, e ainda tem uma terceira coisa que Ele fez no sétimo dia. O que foi? Santificou. Vamos então para a coisa prática, irmãos. Nós já estamos concluindo, tenha um pouquinho de paciência comigo, por favor. Mas veja, eu sou antes de entrar nisso, eu quero fazer uma pergunta para você. O sétimo dia, aqui na Bíblia, só fala sétimo dia. Eu pergunto para você, o sétimo dia recebeu um nome especial ou não? Que nome é esse? Mas aqui só fala sétimo dia. Como é que você me prova que o sétimo dia é o sábado? Espera um pouco, não respondam. Eu quero alertar vocês de que para toda pergunta direta merece uma resposta o quê? Direta. Então me provem que o sétimo dia é o sábado. Êxodo 20? Está certo, mas não é uma resposta direta. É no calendário. Mas está certo. Está meio certo, vamos por assim? 20, versículo o quê? Não. 20, versículo 10. Resposta direta, irmãos. É isso que faz com que a pessoa se impressiona. Por quê? Lá está escrito assim: mas o sétimo dia é o quê? O sábado. De quem, irmãos? Do Senhor. Ele complementa teu Deus. Teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal. E ele vai mais longe: nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. É uma resposta direta. Agora nós vamos ter um pequeno problema, mas a gente vai resolver, viu, Rodrigo? Nós queremos garantir o almoço aqui. E queremos voltar quarta-feira também. Então eu pergunto para vocês, tenham calma. O
primeiro dia da semana também recebeu um nome especial ou não? Sim ou não, igreja? Como é que é? Está com medo, está com medo. Pode responder, irmã? Ela não vai responder. Eu vou contrariar todo mundo. Claro que recebeu, irmãos. E pior, está escrito também. Calma, calma. Vamos entender aqui. Bom. Irmãos, como é conhecido o primeiro dia da semana? Domingo. É um nome especial também ou não? Sim. Agora, no momento que estou dando estudos, irmãos, eu faço duas perguntas. Quem deu um nome especial ao sétimo dia da semana? Deus. Quem deu um nome especial ao primeiro dia da semana? Quem, igreja? O homem. E então eu já faço um apelo. A quem você quer obedecer? Ao homem ou a Deus? Compreendem agora? Agora eu pergunto para você: por que isso aconteceu, irmãos? Por que houve esse nome especial no primeiro dia da semana, sendo que Deus já deu um nome especial ao sétimo dia da semana? Por quê? Oi? Para cumprir profecia. Que profecia é essa? Oi? Daniel. Toda pergunta direta merece uma resposta direta. Daniel o que, irmãos? Oi? 7:25. 7:25. Vocês já perceberam que na realidade eu só estou colocando a coisa de forma diferente, mas o estudo é o mesmo? É que desta forma a pessoa não tem para onde ir. Porque Daniel 7:25 fala o que, irmão? Proferirá palavras contra o Altíssimo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse cabra é fera. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Constantino começou isso com um decreto. Ele baixou um decreto, mas era um decreto político. E ele dizia: todos os magistrados, todos os comerciantes devem baixar as portas no primeiro dia da semana. E então, menos os camponeses, dizia o decreto. Mas Constantino veio limitar isso. Adorava o Deus Sol, e por isso ele escolheu o primeiro dia da semana. E mais, somente em 364, a Igreja Católica então agora implantou o dia de guarda, o domingo. Padre Júlio Maria é conhecido nos Estados Unidos como um grande ganhador de almas dos protestantes. E ele escreveu um livro, e está no meu livro. Ele diz assim: porque um protestante critica a Igreja Católica. E então o padre diz assim: muito me assusta, caro protestante, que você fale isso da minha igreja. Aí ele faz uma crítica quanto aos protestantes que guardam o domingo. E ele diz o seguinte: se vocês guardam o domingo, vocês precisam guardar o domingo no princípio católico. Veja, no princípio católico. Porque, em termos de guarda, os sabatistas têm razão. Olha, irmãos, é gostoso a gente seguir a Bíblia ou não? Louvado seja Deus. Amém. E o padre, ele dá o testemunho. O padre Fábio de Mello agora está na internet, não é? Nós temos um cardeal. Cardeais são escolhidos para serem papas. E ele também fez um depoimento forte, dizendo que em termos de guarda, o sábado é o dia de guarda. E o padre Júlio Maria diz: em termos de guarda, os sabatistas têm razão. O sábado é o dia que Deus ordenou que devíamos guardar. Amém. Mas o domingo nós só guardamos porque o nosso chefe religioso, ele nos autorizou, a igreja, para que mudasse o dia de guarda. É um testemunho forte ou não? Agora, irmãos, vamos então para a prática. Eu sou um grande vendedor e eu trabalho do primeiro ao sexto dia. Posso ganhar muito dinheiro ou não? Posso. E eu trabalho no sábado. Eu sou um grande vendedor. Eu trabalho no sábado. Eu posso ganhar muito dinheiro ou não? Claro. Posso.
bandidos ganham dinheiro, assassinos ganham dinheiro. Não é porque diz respeito a Deus que ele vai falar, não, agora você não vai ser mais bom vendedor. Não, mesmo desobedecendo, eu ainda posso ganhar muito dinheiro. Agora veja, irmãos, presta atenção, hein? Vocês já disseram que eu posso ganhar muito dinheiro trabalhando, sou um grande vendedor, trabalho no primeiro ou sexto dia, ganho muito dinheiro. Aí eu trabalho no sábado. Aliás, perdão, agora eu não trabalho no sábado, vou adorar a Deus. Presta atenção, eu posso ganhar muito dinheiro ou não? Posso ou não? Está dividida a igreja? Posso ganhar muito dinheiro ou não? Pode. Aí é fácil ser adventista, hein? Sem trabalhar, ainda ganho dinheiro? Pode. Eu não vou trabalhar, irmão. Eu vou ganhar dinheiro? Eu não trabalhei sábado, eu não vou ganhar dinheiro. Eu sou um vendedor, eu sou autônomo. Eu não vou ganhar dinheiro. Eu não estou falando para você interpretar isso não, estou pedindo para você me responder. Eu não trabalhei sábado, eu vou ganhar muito dinheiro? Não. Agora vamos olhar pelos nossos olhos, os olhos que você gostaria de olhar. Eu sou um grande vendedor, vendi durante do primeiro ao sexto dia, ganhei muito dinheiro. Recebi bênçãos ou não? Recebi ou não? Sim. Mas acontece que nós temos que resolver um probleminha. Deus não abençoou os dias da semana. Como é que eu recebo bênçãos? Oi? Porque eu trabalhei. O trabalho foi criado antes do pecado, queridos. E quem trabalha recebe o quê? Bênção. Não é o dinheiro, irmãos, é bênção. Porque eu trabalhei, o trabalho é uma bênção. Então, se há alguém aqui, eu creio que não tem, mas se há algum preguiçoso aqui, pode esquecer, você não vai para o céu, companheiro. Mas não vai mesmo, pode esquecer. No céu não vai entrar preguiçoso. E se há algum preguiçoso, eu apelo ao seu coração, mude de comportamento. Seja um trabalhador, porque você vai receber bênçãos e será um candidato ao reino celestial. Mas agora, queridos, eu não trabalho no sábado. Não ganhei dinheiro, certo? E eu pergunto para vocês, eu recebo bênçãos ou não? Muito bem. Claro que eu recebo bênçãos. Agora eu pergunto para você, por que eu recebo bênçãos? Como é, irmã? O sábado. Que bênção, primeira vez que eu ouço uma resposta. Porque Deus abençoou o dia, queridos. E esse dia é para adoração a Deus. Esse dia não é simplesmente ausência de trabalho. Eu coloco no meu livro que a Constituição brasileira, ela diz assim: todo trabalhador tem um dia de descanso durante a semana remunerado. E tem uma observaçãozinha lá na lei: preferencialmente aos domingos. Deveria ser assim, irmão? Como deveria ser então? Não. Preferencialmente não. Obrigatoriamente no sábado, não preferencialmente, mas deveria ser aos sábados, categoricamente, porque é o Deus eterno que está dizendo. Agora, queridos, eu gostaria de terminar em Isaías 58. Isaías 58. E aqui há uma problemática que me entristece muito. 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14. Não é um problema do Rio de Janeiro, queridos. É um problema geral. E se você estiver incluído nesse ponto, por favor. Lembram, antes da oração, o irmão citou aqui a oração de Elias? O que Elias queria provar diante daquele povo, irmãos? Qual era a prova que Elias queria fazer? Oi? Que o Senhor é Deus. Será que nós vamos ter que provar hoje, em 2014, o mesmo problema que Elias provou naquela época? Que Deus é Deus, Senhor?
Olha o que diz Isaías 58, versículo 13 e 14. Diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando o que, igreja? Então te deleitarás do Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Por que, queridos? Rodrigo, você tem casa própria? Alguém aqui tem casa própria? Aqui algumas mãos. O seu nome, irmão, por favor? O senhor, isso? Paulo. Não, ali atrás. Gerson. Nome do meu irmão. Tem casa própria, irmão Gerson. Eu não sei onde é, pode ficar tranquilo. Mas vamos imaginar que eu vou à casa do irmão Gerson. Eu chego, eu olho a casa do irmão Gerson, eu pego uma marreta e começo a destruir a casa. Irmão, eu sei que vocês são educados, muito simpáticos, mas não seja educado comigo não, tá bem? Eu vou lhe fazer uma pergunta e responda o que tem que responder. Eu posso derrubar a sua casa? Por que, irmão Gerson? Ele foi educado ainda. Eu queria dizer, não é sua, rapaz. E de fato, eu não posso derrubar a casa dele, não é minha. Eu não posso fazer isso. Mas sabe o que o texto diz aqui? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses. Quando, irmãos? No meu o quê? De quem é o sábado, queridos? Eu posso fazer o que eu bem entendo no sábado? Por quê? Porque não é nosso, é de Deus. Por que, jovens, o sábado termina para você quando encerra o sermão na igreja? Por que ao sair daqui muda tudo, acabou o sábado? Por que isso? Por que agora os sábados à tarde, ao invés de vir no JA? Por que os domingos você não vem ao Clube dos Bravadores? Pelo menos para saber o que se passa. Mas sábado à tarde, queridos, por que você não vem no JA? Por que fica em casa? Por que faz aquelas reuniões onde os amigos chegam, está todo mundo ali e começa a conversar e jogar a conversa fora? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é palavras vãs, queridos? E se eu dissesse para você que são palavras boas também? Também é palavras vãs. Eu costumo dizer ali para meu filho, saímos divulgando o CD dele por aí. Aí no sábado à tarde a gente reúne e fala: olha, filho, a igreja lá do Meia, nossa, nós vendemos muitos CDs. É uma conversa boa ou não? É honesta ou não é? É, mas é palavras do quê? Vãs. Você entende o perigo que estamos correndo hoje, queridos? Você jovem, quando termina aqui a igreja, você vai para casa, almoça, põe um short, uma camiseta regata, vai para a praia, reúne com os amigos, começa a contar piadas, conversas vãs, frívolas. Onde está o sábado? Não, mas eu não trabalho no sábado. Olha que maravilha. Guarda do sábado, queridos, não é a ausência de trabalho apenas, é mais do que isso. É uma adoração a Deus. Amém. Pare para pensar. Sabe o que Jesus fez? Sendo Deus, transformou-se em um homem para morrer numa cruz por mim e por você. Esse mesmo Cristo que criou o sábado, criou para Ele, não para nós, mas Ele confiou a mim e a você 24 horas para adorá-lo. Meu filho irá cantar nesse momento. É uma música que você já conhece, A Cor do Calvário. Você está disposto a pagar qualquer preço para adorar a esse Deus? Pare para pensar. Por que você é adventista do sétimo dia? Você guarda o sábado. Não, mas o pastor é meu amigo, ele falou que eu posso fazer isto e aquilo. Ah, mas um ancião muito experiente me falou que eu posso fazer isto e aquilo. Ah, porque o meu melhor amigo jovem falou que eu posso fazer isto e aquilo. Conversa fiada, queridos. Isso não vai entrar na nossa conta. O
dia que Deus nos julgar, e Ele vai nos julgar pela lei dos 10 mandamentos, você precisa saber o que é adorar a Deus 24 horas no dia de sábado. E esse Deus espera isso de você. E você ou eu podemos nos queimar no fogo. O pastor vai errar também, vai ser queimado no fogo. O ancião também, o jovem também. Enfim, aqueles que colocarem em dúvida o que é adorar a Deus no sábado, irão morrer queimados no fogo. Essa é a nossa igreja? Não. Nós somos a igreja da esperança. A igreja que em breve iremos adorar a Deus aonde? Amém. No lar celestial. Amém. Veja o que esse Deus fez por mim e por você. Pagou um preço caro. Pagou o preço da morte e morte de cruz.
na quarta-feira, você deve trazer amigos, que seus vizinhos, para que eles saibam que nesta igreja há milagres. E esse Deus está disposto a fazer o milagre na sua vida. Quarta-feira que vem, nós queremos mostrar para você como esse Deus opera ainda hoje. E precisamos confiar a Ele toda a nossa vida, porque Ele deu a vida dele por mim e por você. Está na hora também da gente pagar o preço. O sábado é dele, não é nosso. Devemos adorá-lo. Fique em pé, vamos orar. E na quarta-feira eu quero fazer 3 orações pelos amigos que vão nos visitar, que vão vir. Eu espero que você traga. Eu quero também orar por você que de repente nunca deu um estudo bíblico. Eu quero preparar o seu espírito agora. Eu quero orar por você, mas de que forma? Eu quero que você coloque em seu coração: Senhor, este ano eu quero dar um estudo bíblico. Mas de repente você não tem esse dom, mas você pode acompanhar alguém. Eu quero orar por você. Mas se você sentiu no coração o desejo de receber esta oração. E por fim, eu quero orar por você que quer vencer um desafio deste ano. E dizer: Senhor, eu quero vencer esse desafio este ano. Por favor, eu quero colocá-lo diante do altar de Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, porque Tu tens esta igreja sobre essa terra. Mas, Pai, esta igreja do colégio, Tu tens me acompanhado em muitas igrejas, mas esta igreja tem sido muito especial. Amém. Continue com eles. Amém. Na vida deles. Proteja-os de todo mal, Pai. Ouça a nossa voz quando te clamamos. Amém. E eu coloco eles diante do Teu altar, Pai. Abençoe ao pastor, Amém. a sua esposa, seus filhos. Amém. Cuida deles, ó Pai. Amém. Mas eu te peço uma bênção especial sobre os anciãos desta igreja, Abençoe. sobre as esposas, os filhos, que eles não desistam nunca de continuar liderando esta igreja rumo ao lar celestial. E Pai, abençoe os membros desta igreja. Amém. Alguns com dificuldades são leais a Ti nos dízimos e nas ofertas. Por favor, Pai, abençoe-os. Amém. Que eles possam sempre sentir a Tua presença na vida deles. Abençoe os lares aqui representados. Faça dos lares deles um santuário Teu nesta terra. Traga-os na quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.